Você acha que a prioridade na eleição é a presidência ou o legislativo e os governadores? Como fica? Olha, nós não podemos negar a importância da eleição do legislativo. Eu até vejo essa eleição com alguma prioridade. Por quê? Porque se nós tivermos um Senado e uma Câmara de Deputados pendido com mais extremidade para a direita, nós não sabemos o que será de nossa classe trabalhadora. Veja só o que aconteceu na Argentina com a reforma trabalhista do Milei. Né, eu vi até um meme falando assim, um servo da Idade Média sorridente, né, olhando para os direitos perdidos, sabendo que ele tem mais direitos do que o trabalhador da Argentina nesse momento. É claro que é uma hipérbole, é óbvio, né? Entretanto, isso pode acontecer em qualquer país em que a extrema-direita esteja legislando, esteja no executivo e esteja legislando ao mesmo tempo. Então temos que ter muito cuidado com esse legislativo. A eleição do Lula é garantida? Não, a eleição de ninguém é garantida. A eleição é sempre uma caixinha de surpresas. É importante, eu vejo que é importante uma coisa que tem sido relegada pelo campo progressista, que é a construção de novas lideranças. Nós não vemos novas lideranças, não vemos. O único nome que se apresenta para a presidência é de um homem idoso e que tem grande possibilidade de não cumprir o seu mandato, ou seja, por doença, ou porque faleceu, não que eu esteja desejando nada disso para ele, mas, gente, são mais de 80 anos. E quem que é o próximo nome forte do campo progressista? Não há. Não há essa construção. Então nós precisamos realmente de que esse campo se oriente melhor e que construa melhores nomes. Até o momento, no executivo ficará entre Lula e Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro, ele tem se apresentado como um candidato relevante aí, adquirindo capital político. Então, apesar, sim, de todos termos que estar vigilantes com relação à questão da eleição presidencial, é importante que nós pensemos na eleição de deputados e senadores. É importante que a gente não use o nosso voto para eleger aqueles que vão agir contra nós mesmos. Nós temos que ter consciência de classe, nós temos que pensar no quanto nos custa o trabalho, o quanto nos custa a previdência, o quanto nos custa, por exemplo, perder os nossos direitos. Direitos esses que nós conquistamos à base de muita luta. Então, nós não podemos eleger pessoas que vão trabalhar contra os nossos direitos. Olha só a questão da escala 6x1. Os grandes nomes da direita estão contra o fim da escala 6x1. Eles que trabalham no regime 3x4, trabalham 3 dias e folgam 4. Eles falam que isso vai quebrar o país, mas se falava isso com o fim da escravidão, se falava isso com o 13º, se falava isso com o aumento do salário mínimo, gente, vote